Boa noite. Está entrando no ar Esporte na TV. Comentamos na noite de ontem, no programa com a nossa nutricionista esportiva, que teríamos um grande entrevistado para o programa dessa sexta. Tradicional troca de bola que temos Wesley e eu. E tivemos a honra de termos as convidados da noite de hoje ter aceito o convite. Ele, que vem representando tão bem o estado do Rio Grande do Sul há anos, mas em especial neste, sendo o melhor, representando como presidente do melhor clube gaúcho nas competições nacionais, aceitou nosso convite e temos a honra de tê-lo hoje. Wesley, por favor, as honras da casa. Boa noite, Cláudio. Quem nos acompanha, presidente Adilson, que vai conversar com a gente. Trouxe bem, então, as informações e mais específica agora, Adilson Stankiewicz, presidente do Ipiranga, hoje disputando a Série C do Campeonato Brasileiro, né? A gente vai falar também dessa campanha e, claro, dessa trajetória do presidente, que também é muito interessante. Então, da mesma forma, presidente, muito obrigado, né? Sei certamente os afazeres do senhor e dispor desse tempo para conversar com a gente fica lisonjeado. Seja bem-vindo, então, ao Esporte na TV. Muito obrigado, muito boa tarde. Um prazer estar aqui no Esporte na TV, junto com você, o Wesley e o Cláudio. Muito carinhosos nas palavras, no convite. Não tinha como recusar o convite aí, viu? Muito bom estar com vocês mesmo. E principalmente num momento bacana aí para o nosso Canarinho, para o nosso Ipiranga, né? Legal a gente poder falar um pouquinho daquilo que está acontecendo aqui em Erechim, né? Estamos longe demais das capitais, mas no coração estamos pertinho aí. Somos todos gaúchos e torcendo pelo bem do futebol gaúcho. Perfeito. Bom, seu Adilson, vamos começar. 53 anos, correto? Isso. Natural, aí de Erechim mesmo? Erechim. Isso, natural daqui. Homem da terra, 2 filhos. Isso. Perfeito. João Eduardo e a Gabriela, já grandes. O João tem 18 anos e a Gabi 24. Mas olha só. 2 fanáticos torcedores canarinhos também. Oh, que legal. Fico imaginando eles nos bons tempos do lado da cerca ali. Desde pequenos, viu? Desde nenês no estádio. Agora eu vou perguntar da parte profissional primeiro. O que fez o senhor primeiro escolher a engenharia elétrica? Bom, sabe que os engenheiros eletricistas, assim, eles têm um perfil meio diferente, né? Ou é louco, ou é bêbado, ou é os dois. Essa é a brincadeira que a gente faz, né, lá dentro. Então, é um negócio assim que já vem do sangue, já vem da família, né, Cláudio? O meu pai é técnico em eletrônica, tem uma empresa de manutenção de televisores, já há 50 anos, bastante tradicional aqui na cidade de Erechim, né? Então foi meio natural, tanto eu quanto meu irmão acabamos enveredando por essa profissão. Estudei aí em Porto Alegre, pertinho de vocês, aí na PUC, passei um tempo aí, trabalhava em Gravataí, fazia um roteiro que se chamava de Icotura, a empresa era Icotron, hoje é Siemens, né? Saía de casa às 6 horas da manhã e girava por toda a grande Porto Alegre, Cachoeirinha, Alvorada, até chegar lá em Gravataí, né? E conheci muito aí essa região aí da nossa metrópole. E é uma profissão que assim, a gente se realiza muito, né? Claro, tem que gostar, é muita matemática, é muitos conceitos assim diferentes, né? Mas é uma profissão muito legal. E na minha área eu acabei entrando na parte da docência, né? Pois eu fiz uma especialização, um mestrado, acabei na universidade e hoje estou aqui na URI Erechim, no cargo de diretor acadêmico. Fomos passando aí por várias etapas, coordenação de curso, etc. E, enfim, assim, é algo muito legal, né? E a URI aqui, ela tem toda uma ligação com o esporte, ela também é patrocinadora do Ipiranga, é patrocinadora do Atlântico no futsal, né? Patrocina tantos outros esportes aí, corredores de rua, pessoal da natação. Então, tem toda uma ligação, assim, especial com o esporte também e ligada à universidade. Agora, partindo para a área do esporte, né? Qual é a sua vivência dentro desses anos de vida? Como é a vivência do presidente Adilson no esporte, né? Em que momento que se despertou esse interesse, esse gosto, enfim, conta mais um pouco para a gente sobre isso. Bom, futebol sempre foi assim o métier da família, né? A gente sempre gostou, sempre teve ligado a isso. Meu pai fundou um time aqui em Erechim, junto com os amigos, com os irmãos, lá na década de 60.
a década de ouro do futebol amador, assim, quando se respirava realmente aquele futebol raiz, né? Morava do lado do campo, com 7, 8 anos, a gente já estava trabalhando na Copa, vendendo cerveja com gelo em cima e serragem para conservar a cerveja, né? Não sei se vocês chegaram a pegar essa lembro época, desse talvez, tempo. Cláudio. Eu lembro, sim. E aí assistia o jogo de cima do barranco, né? O gramado era mais terra do que grama, mas enfim, assim que a gente construiu o gosto, né? Esse amor pelo futebol. O pai já era sócio do Ipiranga desde a época da construção do Colosso, lá na década de 70, né? Então comprou os títulos patrimoniais, a gente já era apaixonado pelo Ipiranga, pelo Canarinho, e em 2016 eu tive a oportunidade de trabalhar como diretor do clube. Fui convidado pela direção de então a trabalhar como diretor administrativo. Começamos a conhecer os bastidores, né? Também já no final da temporada frequentar o vestiário, já numa fase de preparação para essa fase do futebol profissional, para a fase da presidência, né? E em 2017 assumi a presidência do clube, junto com meu vice-presidente, o Zé Escúcio, e uma diretoria aí fantástica, trabalhadora, né? Mas pegamos o clube num momento muito difícil. Ele vinha num momento de rebaixamento, nós tínhamos sido rebaixados no Campeonato Gaúcho, não tínhamos recursos, tínhamos mais de R$1 milhão de dívidas que venciam no dia seguinte à posse. Não tínhamos nenhum atleta contratado, faltavam 60 dias para começar a próxima competição, que era a divisão de acesso. A partir dali começamos um momento assim de planejamento e retomada, né, do clube. A primeira ação foi contratar um executivo de futebol. Fomos atrás aí de um profissional que está com nós desde o primeiro dia, e acho que isso que faz muita diferença. O pessoal fala assim, o que tem de diferente lá no Ipiranga, o que fizeram de diferente? Continuidade. Não continuidade do técnico ou tanto do grupo de jogadores, mas continuidade da filosofia de futebol. Aquilo que nós planejamos no primeiro dia lá em 2017, nós continuamos executando até hoje. O meu braço direito é o Renan Mobarak, que é o gerente de futebol aí, natural de São Leopoldo, né? Já fez trabalhos aí em vários clubes do interior do Rio Grande do Sul, mas aqui eu acho que é o lugar que ele tem ficado por mais tempo e aonde ele está tendo os melhores resultados. O Renan, com certeza, é o grande maestro da parte da profissionalização do futebol que a gente trouxe. E junto com ele, aí, o primeiro ano muito sofrido, não subimos no primeiro ano, chegamos pertinho no jogo decisivo contra o Aimoré, vencemos em casa ele 2-1 e fomos derrotados em São Leopoldo por 1-0, ficamos fora pelo gol qualificado, né? Foi muito doloroso, foi difícil nos agarrarmos na Série C naquele ano. Nós tínhamos um time montado para a divisão de acesso, mesmo assim conseguimos na última rodada, conseguimos confirmar a classificação na Série C ainda, né? E aí em 2019, sim, aí a gente veio forte com o Fabiano Dykes de treinador, conseguimos o acesso. Não foi fácil também, né? Mas foi uma campanha mais consistente. Conseguimos o acesso sobre o Glória, perdemos em casa, vencemos lá nos pênaltis, subimos, e aí as coisas começaram a acontecer também na Série C. Chegamos por 2 vezes já na fase final aí da Série C, primeiro contra a Confiança na fase do mata-mata, o ano passado no quadrangular. Pelas 2 vezes estivemos ali pela bola 8 para entrar na caçapa e comemorar o acesso e não deu. Quem sabe é esse ano, né? Esse ano é o terceiro que nós estamos aí brigando para chegar forte nas fases decisivas. Mais ou menos essa é a história. Tem mais alguns buracos aí no caminho, mas bem resumidamente a história é essa. Mas dentro dessa história, nota-se, na minha opinião, 2 coisas essenciais. Uma, planejamento, que é essencial dentro da sua profissão, ao natural, e também do meio acadêmico, que é do qual eu também sou professor de educação física. E a segunda coisa, que é o que para mim se destaca, até porque a gente já entrevistou aqui o Fabiano Dait, né, foi o técnico, sempre fala com muito orgulho dos sonhos que o senhor sempre transmitia para o time, para as pessoas, fazia encantar o clube, é o que ele sempre dizia, né? O Carlão, o goleiro, que foi o goleiro que ajudou a subir lá atrás, né? Perfeito.
Ídolo do clube. Isso, foi minha base, na época que eu tinha categoria de base em Dois Irmãos. Então, existe toda essa consistência no Ipiranga. E não é por nada que não tá, que está sempre figurando agora entre os 6, 8 do estado, pelo menos, e também agora, terceiro ano aí, em 4, que estamos entre os primeiros da Série C, né? Mas, seu Adilson, agora vem uma pergunta para a gente, só no segundo bloco, só explorar o Ipiranga. O que o senhor acha que leva uma gestão do clube similar a ter sucesso à gestão universitária? Olha, é uma pergunta densa, Cláudia. Não é fácil, viu? Eu sei, por isso. Eu sei que ela não é fácil, mas ela tem ligação. Não é fácil. São muitos fatores assim que acabam pesando para o sucesso ou insucesso dentro de campo, né? Com certeza, um deles é a parte financeira, o planejamento financeiro. É muito difícil, principalmente no clube do interior, para a gente conseguir manter as contas em dia, manter os pagamentos em dia, né? Mas um compromisso que a gente assumiu no primeiro dia, que a gente vem mantendo até hoje, em momentos com muita dificuldade, mas nunca atrasando, foi pagamento de salários. Essa é uma parte assim que é essencial, né? Quer dizer, o atleta profissional, você tem que lembrar que atrás dele tem uma família, tem a esposa, tem os filhos, muitas vezes tem os pais, são arrimo de família, né? O fato de você conseguir pagar em dia já é algo assim que vai ajudar muito no dia a dia do clube, no bom ambiente de trabalho, na entrega máxima, né, que você depende dos atletas. Então, o planejamento financeiro é um planejamento essencial. Aliado a isso, como nós falamos, a questão de você ter convicção nas suas filosofias, naquilo qual é o objetivo que você quer, aonde você quer chegar e de que forma você vai pavimentar essa estrada para chegar lá. Como eu falei, nós optamos. Eu sou um professor, né? Meu vice-presidente é um comerciário, o nosso primeiro tesoureiro é um industriário e assim por diante. Nós somos amadores no meio do futebol. Então, nós precisamos ter uma pessoa também que seja profissional, que viva o futebol focado 24 nisso, horas por dia, que foque nisso. E aí entra essa figura do executivo de futebol e a equipe também base do clube. Que outra coisa que não mudou nesses 4 anos foi a comissão técnica básica do clube. Então, preparador físico, preparador de goleiros, analista de desempenho, roupeiro, massagista, todo esse grupo é do clube. Só o que vem realmente é o técnico e o auxiliar, e as equipes são montadas por nós. Algumas vezes tem a orientação do técnico, se o técnico já está aqui, a gente vai buscar o atleta com o perfil que ele quer, mas o time, a equipe, sempre é montada pelo clube. Então, se houver algum problema, assim, por exemplo, de um mau desempenho e você tenha que trocar a comissão técnica, que é normal no futebol isso acontecer, né? Você acaba optando por trocar a comissão e não o grupo inteiro de jogadores, que é mais difícil. Você tem o grupo com você e não com o técnico que está saindo. Senão ficam as viúvas, começa todo aquele problema. Isso eu vivi lá em 2017 na queda. Nós tivemos 3 técnicos no ano e cada técnico tinha o seu grupo. E no final nós tínhamos um grupo totalmente rachado. Foi um motivo daquela queda em 2017. Então nós aprendemos, né? E a partir dali a equipe sempre foi montada pelo clube, pelo executivo de futebol com o departamento de futebol, né? Acho que esse é o segredo da parte técnica, tá? Isso que a gente tem conseguido fazer. E agora, nos últimos 2 anos, nós temos conseguido manter uma continuidade na equipe. Como a gente está, primeira divisão do futebol gaúcho, Série C, você começa a ficar mais atrativo, então os teus principais atletas, a tua base, você consegue manter de um ano para o outro. Isso também faz muita diferença, muita diferença. Wesley, última pergunta do primeiro bloco. Achei que já ia mandar. Bom, fazer futebol numa cidade de Erechim, acredito que não seja nada fácil, né? Porque eu ainda trago dados, né? Segundo o último censo, o Erechim tem cerca de 106 mil habitantes. Comparando aqui com Parobé, 2 cidades de Parobé dentro de Erechim, mas ainda a nível nacional para fazer futebol, acredito que tenha muita dificuldade. Quero que tu fale, então, sobre isso, né? Essas dificuldades que esse cenário apresenta. As dificuldades elas são grandes na parte de captação de recursos. A comunidade é pequena, então você vai depender basicamente das mesmas pessoas para financiar
e instituições para poder financiar os esportes, né? Em termos de associados, nós temos hoje em torno de 800 sócios ativos. É bastante pequeno para você conseguir manter, né, um clube de futebol. Então, as dificuldades são realmente grandes. Nós procuramos, dentro da nossa gestão, expandir a nossa área de atuação, nomeando consulados aqui na região. Então, são 32 municípios na região Alto Uruguai. Hoje, o clube tem 16 consulados, praticamente na metade dos municípios. Então, a gente conseguiu expandir um pouco a nossa base de sócios, né, a nossa área de atuação. Para você ter uma ideia, por exemplo, nós estamos muito perto de Chapecó. Né? Chapecó também já vinha nomeando consulados pelo interior. Então, nós estávamos perdendo torcedores que eram naturais da nossa região para chapecoense. Não, é inviável. Os catarinenses fiquem para o lado de lá do Rio, não tem problema. Do lado do Uruguai é deles. Mas do lado de cá é nosso. Né? Então, a gente foi todo esse trabalho de captação, de fazer, de montar o relacionamento com as comunidades do interior. Acho que isso foi importante também. Mas não é fácil não, Wesley. É uma briga diária para manter as portas do clube abertas. E todo dia vem um desafio, né? Todo dia vem alguma coisa diferente, assim, que te desafia pela sobrevivência mesmo do clube, né? Um dia vem uma intimação de uma coisa, outro dia vem um problema que tu não esperava com o atleta. Olha, é complicado, mas a gente tem conseguido dar a volta em tudo com muita vontade, muita intensidade da diretoria, tem um pessoal muito legal também, e assim, a gente trabalha na base do voluntariado, todos são voluntários aqui, né? O presidente não tem salário, pelo contrário, quando falta dinheiro, a gente tira dinheiro e põe, né? O nosso departamento jurídico tem 6 advogados. Os 6 advogados são voluntários, não recebem nada pelo clube. O departamento médico, são 8 médicos que a gente tem, fantásticos os médicos, também voluntários. Tivemos agora problema com um atleta, teve um problema de joelho, o Patrick, e fez a cirurgia anteontem. O clube não gastou um centavo, foi toda na base. Isso realmente faz a diferença, viu? Faz a diferença. É essa questão do voluntariado que é mais fácil nas comunidades pequenas, né? Perfeito. Seu Adilson, rapidinho nós vamos aos nossos comerciais e já retornamos para o nosso programa desta noite. Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar. Estamos de volta, Esporte na TV, nesta sexta-feira, 27, programa gravado na noite anterior, com muito prazer. Tivemos um bate-papo muito alegre, entendendo bastante do sucesso da equipe do Ipiranga. Hoje, na noite, temos um entrevistado, o presidente Adilson, do clube Ipiranga de Erechim. O Ipiranga que vem líder do grupo B da Série C, venceu o Botafogo fora de casa, né, no final de semana, e agora tem um compromisso contra o Figueirense, no Orlando Scarpelli, no domingo às 11 horas. Ainda sobre essa questão das dificuldades, presidente, o quanto dificultou, não só para o Ipiranga, com certeza esse cenário afetou todos os clubes, mas acredito que para o Ipiranga talvez tenha um peso maior essa falta da torcida, né? Acredito que boa parte da renda do clube sai do torcedor que vai ao estádio. Queria que tu comentasse então desse cenário que já estamos há 2 anos praticamente, né, vivendo, enfim. Bom, a pandemia nos pegou no meio, Wesley. Foi extremamente dificultosa assim, para o clube, nos criou enormes obstáculos. Como você bem falou, o público para nós é essencial. Muitas vezes o pessoal olha assim, mas lá em Erechim dá 1.500, 2.000, 3.000 pessoas, sei lá, no jogo não deve fazer tanta diferença. Mas nós temos jogos que são chaves no ano, e esses jogos chaves dão receitas muito boas. Vamos pegar, por exemplo, Ipiranga e Grêmio. Era a estreia do Thiago Nunes aqui no Campeonato Gaúcho.
O Grêmio, com todos os seus astros completo, há mais de 15 anos eles não vinham com o time titular para cá. Certamente nós lotaríamos os 20 mil lugares que nós temos no Colosso. Uma renda de aproximadamente R$800 mil. Se nós tivéssemos esses R$800 mil, hoje nós não teríamos nenhuma dificuldade financeira. Eu teria o restante do ano, por exemplo, já todo garantido, né? Sem contar que, como nós chegamos nas finais da Série C, e as finais foram esse ano de 2021, né? O ano passado invadiu esse ano, terminou ali já no início de fevereiro. Nós tivemos 13 grandes jogos aqui contra Londrina, Paysandu e Remo. Londrina, Paysandu e Remo. E esses jogos também nós colocaríamos aí 10, 12, 15 mil pessoas em cada jogo, né? Somado aos outros jogos do ano, nós estimamos uma perda de receita em torno de R$2 milhões. E isso para nós é muito, é muito. O nosso orçamento é de 6 milhões, 2 milhões é 30% do orçamento. Então, nós estamos penando muito em função dessa falta de recursos. E ainda há reflexos indiretos, né? Obviamente, você vai perder quadro social. Nós tínhamos aí 1.400 sócios antes da pandemia. Nós perdemos aí 600 sócios, 40% do quadro, né? O clube, o principal produto que nós fornecemos é a paixão, é o jogo, é o futebol. Se o público não pode ir a campo, obviamente, muitos dos torcedores eles se perdem, né? E também a gente entende, foi um período difícil aí financeiro, né? Então agora que o pessoal está começando a retomar, normal, agora a gente está também numa busca aí novamente de torcedores, e acredito que com a liberação de público a gente vai ter ainda uma boa torcida esse ano na fase final aí da Série C. Mas o impacto foi forte e nos pegou no fígado. Ontem, estamos gravando na quinta, até para o público entender, ontem estive na Arena acompanhando o jogo da Copa do Brasil e a gente soube de prováveis retornos de público de acordo com a questão se a pandemia não piorar, né? Então existe, como o senhor disse, boas probabilidades aí do final do ano termos um número melhor, já termos daqui a pouco e lá para o final do ano um número considerável de pessoas, né? Isso com certeza vai dar um outro astral também para o clube, para os atletas, para toda coisa, porque nota-se, por exemplo, que quem assiste os campeonatos europeus e vê aquelas torcidas lotadas, parece que até tu vibra. Nós que não temos torcida, vibramos. Fico imaginando o torcedor de um clube fanático, como deve ser o torcedor aí do Colosso da Lagoa. E até o estado anímico dos atletas, né, Cláudio? Você percebe essa falta que o público está fazendo, que o carinho, que o incentivo faz para o atleta. É algo triste, né? Você está lá no estádio, aquele silêncio total, ou você escutando o técnico gritar, o jogador, um chamando a atenção do outro, não é legal. O legal mesmo é aquele clima de jogo, né? É a torcida no batuque, o pessoal enlouquecido, ou vamos, para frente. Isso aí faz falta, viu? Faz falta mesmo. Agora, como lidar? O senhor falou sobre essa questão do tempo que o Ipiranga já vem batendo na trave, e como lidar com essa ansiedade desse momento que é tão esperado, né? Um acesso para a Série B, que esperamos que seja nesse ano, mas como lidar com essa ansiedade em termos de planejamento também? Se o senhor puder falar, claro, a parte da comissão técnica, né? Como se transita esse cenário dentro do Ipiranga para que também não atrapalhe, né, no planejamento? Bom, a gente tem conversado bastante com os membros da comissão técnica, né? Procurando também aprender com os erros, se é que houveram erros no passado, ou com as lições que a gente tem que aprender, né, por não ter chego lá. Mas vou dizer assim, a gente tem um grupo na comissão técnica hoje muito maduro e muito centrado, apesar da juventude do Júnior, né? O Júnior Rocha, o nosso técnico, tem apenas 40 anos. Há pouco tempo ele ainda era jogador, mas mesmo assim ele já tem uma trajetória bem interessante no futebol, né? Ele levou o Luverdense para a Série B, né? Um time numa cidade, numa região menor ainda que a nossa. Isso, que Erechim. Então, lá era o presidente Helmut, o Helmut também, gente finíssima. A gente sabe que também passaram pelos perrengues deles lá, chegaram e se consolidaram aí, ficaram 3, 4 anos na Série B, né? Então, fazendo bons trabalhos. Então, o Júnior já tem essa expertise.
E, principalmente, ele é uma pessoa muito agradável, muito tranquila de trabalhar. Ele é muito propositivo, mesmo nas saídas de atletas que nós tivemos ali ao final do Campeonato Gaúcho, né? Nós perdemos alguns atletas que eram base da equipe, era o caso do Mossoró, Caprini, depois o Reinaldo, o zagueiro, né? O Zé Mário, o Jean Silva, atletas que eram titulares. Mesmo com essas perdas, nunca o Júnior veio e nos disse assim, bah, não tem jeito, com essa perda aqui, deu, ou você me arruma alguém aqui, ou não, nunca, muito pelo contrário, ele ia assim, ó, não se preocupe, nós temos esse jogador, tem essa característica no grupo, depois você vai analisando o mercado, se der, você traz essa característica, isso é legal, isso que a gente falou antes, né? Ele não indica o jogador, eu quero esse jogador, não, eu quero um extrema rápido, que tenha capacidade de recompor, e aí nós vamos para o mercado, né? Vamos lá ver quem que tem, vamos ver um cidadão, eu preciso de alguém com muita velocidade, então vamos pegar alguém mais jovem, né? Precisamos de um jogador que tenha muito físico. Não, a gente precisa de um meia experiente. Essa decisão quem toma, como eu falei, é o departamento de futebol, né? Então tá muito legal assim de trabalhar com a comissão técnica, porque eles estão muito maduros. Acredito que as lições aprendidas nos 2 últimos anos nos ajudam dentro de campo e fora de campo, né? A gente tem um departamento de psicologia também, temos um psicólogo que atua no clube, e ele atende bastante, atende membro da comissão técnica, diretor, jogador, tá? O nosso doutor Paulo Cautz é um baita profissional, né? Tem ligações com o pessoal do Internacional, que tem um departamento de psicologia também, trocam informações, e enfim, esse trabalho também de controle da ansiedade, ele tá sendo feito a nível de grupo e sendo feito a nível individual também. Assim, é difícil a gente dizer, né? Vamos chegar, não tem essa garantia. A bola bate na trave, não entra, o juiz dá um pênalti que não foi, né? Tudo pode acontecer, né? E a gente também pode cometer os nossos erros. Mas dos últimos 3 anos, esse é o ano que a equipe está mais madura, dentro de campo, fora de campo, mais equilibrada. Não é a melhor equipe, tecnicamente, eu acho que a equipe do ano passado até tinha uma qualidade técnica maior individualmente, mas esse ano a equipe é mais madura e também mais homogênea. Quer dizer, quem está no banco tem uma qualidade muito semelhante a quem está em campo. E é um grupo muito pegador, muito trabalhador. Se eles tiverem oportunidade, não vão deixar escapar. Isso tenho certeza. Muito bem. Se eu estava lembrando até, se eu não me engano, aquela última rodada do ano passado, aquele 1-0, né? Foi que mudou todos os confrontos e resultados, no fim das contas, né? Acabou acontecendo tudo aquilo, né? Mas, de qualquer maneira, serviu de experiência. E, se eu não me engano, vocês, pela classificação desse ano, conseguiram já, no mínimo, não sei, da Copa do Brasil, me confirma? Chegou perto? A Copa do Brasil ela ainda está indefinida, né? Ranking, vai depender... Isso, vai depender da dupla Grenal. Nós precisamos ter pelo menos um classificado da dupla Grenal na Libertadores. Ou Juventude, né? Os times que estão aí na Série A. Se um deles estiver na Libertadores, o Ipiranga vai estar dentro da Copa do Brasil do ano que vem. Então, estamos próximos, né? Estamos na torcida aí. Que o Grêmio se recupere, que o Inter consiga marcar uns pontinhos aí. Para nós é interessante também. Exato. Wesley? Sobre a sua gestão, presidente, o senhor que assumiu em 1º de dezembro de 2017, como funciona essa questão do Ipiranga, se tem um tempo limite, como funciona essa questão da política do clube, o senhor tem mais alguns anos à frente, como que está essa questão aí? Os nossos mandatos aqui eles são de 2 anos. Não há limite de reeleições, assim. Gostaria de fazer um sucessor, mas se nós tivermos esse acesso à Série B, gostaria também de ter esse gosto, né? Porque foi tão suado para chegar até aqui, então pelo menos disputar um ano aí de competição. A nossa eleição é no final desse ano. Até hoje à noite, a pergunta é muito pertinente, porque hoje mesmo nós estávamos reunidos em diretoria e conversando sobre essa questão da eleição.
Normalmente a nossa eleição ocorre em setembro, mas como nós ainda estamos em competição, colocar o clube num processo de sucessão é complicado. Isso não seria legal. Não tenho nenhum problema de ter que concorrer com outras pessoas, muito pelo contrário, acho que a democracia é saudável, a sucessão é saudável também, né? Se houver outros candidatos, seria excelente, né? A gente coloca as propostas e discute, afinal são todos pelo mesmo clube, né? Mas eu acho que o mais bacana seria nós esperarmos terminar a competição, a Série C, e aí sim nós fazermos a eleição do clube. A eleição tem que ser dentro desse ano. A Série C termina em novembro, 10, 15 de novembro, então é consenso da diretoria que nós vamos fazer um adiamento da eleição, e aí esse aspecto da eleitoral, política de clube, ele fica mais para frente. Mas se subir, realmente eu gostaria de ter mais um mandato. Vamos lá, a gente se coloca à disposição, né? Se não subir, eu não sei se eu vou ter força. Aí o meu vice pode subir, quem quiser. Legal, essa sinceridade, né? Lógico. Seu Adilson, o tempo, infelizmente, está esgotado, nós temos que fechar, porque, infelizmente, o nosso diretor nos exime no horário. Gostaria que o senhor desse uma mensagem final para o seu torcedor, para o seu pessoal de Ipiranga, para o nosso aqui de Novo Hamburgo, todo o pessoal do Facebook, YouTube, que está nos acompanhando, que está passando tudo ao mesmo tempo. Então, a palavra é sua. Muito obrigado. Quero mais uma vez agradecer o espaço que o Esporte na TV me cedeu. Muito bacana, um papo bem descontraído aí, Cláudio Wesley, acho que foi bem legal, né? Espero aí que os nossos... Vou divulgar isso para os nossos torcedores aí, acompanhem também agora a nossa entrevista aí, né? Mas fica aqui uma mensagem de motivação, de carinho, né? E principalmente de esperança. Nós viemos construindo aí toda uma caminhada, esperamos realmente que pelo trabalho que tantas pessoas estão fazendo, dentro de campo, fora de campo, torcida, patrocinadores, né? Os nossos diretores, conselheiros, todo aquele trabalho que todas essas pessoas estão fazendo seja coroado realmente com acesso à Série B. Isso seria fantástico, com certeza mudaria a história do nosso clube, não só mudaria a história do clube, ajudaria muito a comunidade, nos daria condições aqui de lutar por melhorias na parte de infraestrutura. Hoje nós temos um aeroporto que está começando a se movimentar. Um acesso à Série B, você teria uma delegação de 30 pessoas saindo daqui toda semana, né? Você tem que disputar um campeonato brasileiro sub-20, então é outra delegação saindo toda semana também, chegando, né, grandes equipes, como é o caso do Cruzeiro, do Vasco, Goiás, enfim, as equipes aí que estão na Série B, ou equipes desse padrão, né? Que vem com delegação de 60, 80, 100 pessoas movimentando a região, né? Então, não é só futebol, é isso que as pessoas têm que entender. Faz girar a roda da economia, né? Ajuda muito na questão da autoestima da comunidade, né? Mexe, enfim, com todas as estruturas, principalmente uma comunidade como a nossa. Seria realmente um prazer e seria algo assim histórico, inédito nos 97 anos do clube. É um clube quase centenário, né? E que merece. É um clube que não é porque a gente está aqui, mas é um clube que é do futebol raiz, é desse futebol do nosso interior, assim, e como tantos outros aí a gente tem, né? No interior, mas é muito sofrido e seria muito bacana nós ficar pelo menos um aninho numa Série B. Beleza, maravilhoso. Deixo com Wesley o fechamento do programa. Agradecer também o presidente Adilson conversar com a gente, quem nos acompanhou. Infelizmente, para nós, a questão da distância é difícil estar no Colosso da Lagoa, a gente acompanha os times mais aqui de perto, mas deixo aqui ao vivo, isso eu não combinei com o Cláudio. Se chegar, a gente vai fazer o possível para estar lá no Colosso da Lagoa para acompanhar esse momento histórico. Então, serão recebidos com um churrasco erechinense, suculento. Vou estar aguardando aqui, meu. Tá combinado, então, tá feito. Obrigado quem nos acompanhou. Tenha um bom final de semana também de cobertura aqui no Esporte, na TV. Fique ligado. Tchau.